Olá a todos, vou continuar falando um pouquinho da minha adolescência. Eu disse que o papai tinha loja de material de construção e um produto que vendia era manilhas que eram fabricadas no Carmo, na cidade vizinha, não sei, manilhas de barro, né? E cal em pó. O cal é branco, né? E eu ensacava e distribuía o cal na cidade, entregava para o cliente. O que aconteceu foi o seguinte, eu acho que isso aconteceu um pouco antes do Bar Recreio, da construção do prédio do Bar Recreio, porque o cal ficava no barracão que tinha no terreno onde ficou o Bar Recreio. Eu tenho a impressão que esse barracão, não lembro, tenho a impressão que esse barracão foi demolido para a construção do bar. Bom, então eu ensacava o cal e eu fazia isso descalço. E o cal provocava uma corrosãozinha aí entre meus dedos, né? Feria um pouco. E naquela época a gente tomava banho de bacia, né? Não tinha chuveiro ainda, né? Então, à tarde, depois que eu trabalhava, eu esquentava a água, enchia a bacia, né, de água quente e levava para o banheiro, que era apertadinho lá na casa, né? O pessoal antigo aí se lembra, e eu provava, eu colocava o pé na água para ver se estava quente. Aí eu estava quente, tirava a roupa, fechava o banheiro, tirava a roupa, ia tomar banho. Quando eu entrava na bacia, a água estava fria. Eu testei com o pé, aí eu descobri, quer dizer, sei lá como, né? Eu percebi que o pó do cal que ficava nos meus pés, ele reagia com a água, gerando calor. E eu sentia que a água estava quente e não dava, né? Só para não ter que abaixar e testar a temperatura com a mão, eu usava o pé. Aí eu fiquei esperto, o dia que eu descobri isso eu fiquei esperto, né? E, enfim, essa aí foi a minha aventura lá no trato com o cal na loja de depósito de material de construção. Eu tinha nessa época 12, 13 anos, mas eu era bem desenvolvido. Eu me lembro que uma ficha que foi preenchida lá na educação física do colégio, que eu tive acesso depois, aos 13 anos eu tinha um corpo que eu tive como adulto, eu era muito forte, né? Era muito forte e grande, né? Depois o corpo cresceu principalmente para os lados e para frente. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar do Mansur, tá? O Mansur logo cedo foi para o seminário, influência do padre Marcelo e dos padres redentoristas que vinham fazer as cerimônias da Semana Santa, né? E o papai e a mamãe foram convencidos a mandar o Mansur para o seminário menino ainda. Ele era menino, né, de 11 a 12 anos. E eu me lembro que o Dr. Luiz, muito irônico, ele falava o seguinte: o que neto do Jorge Jacó e sobrinho do Geraldo Mansur não vai ser padre nunca. Essa era o que o Dr. Luiz comentava. E eu acho que o Mansur teve uma influência ruim no seminário, na sua personalidade. O Mansur, quando voltou lá para o Carmo, nós ficamos na mesma sala. O Mansur era muito inteligente, muito falante, ele se posicionava, né, ele se colocava
né? Ele era um cara carismático mesmo, né? E eu era muito calado, eu não falava, né? O papai uma vez me disse que eu lia muito, eu gostava de ler, mas não falava nada, só ficava guardando o que eu lia. Então, a mamãe também falava que eu e o Mansur estudavam na mesma série, quando ele voltou do seminário. O Mansur sempre carregado de livro, sempre lendo, sempre estudando. O Mansur estudava, eu não. Ela falou assim, eu não vejo o Jorge estudar. Mas as notas do Jorge são maiores que a do Mansur, com aquela sabedoria típica da Cici. Mas o fato é que eu tinha inveja do Mansur, né? Ele se colocava, ele tinha os amigos dele, eram as pessoas que eu considerava mais importantes da cidade, os riquinhos lá da cidade. É uma bobagem, né? Mas eu pensava. E o papai privilegiava o Mansur nas suas decisões, né? Então eu ficava com inveja do Mansur e com ciúme. Eu achava que o papai preferia o Mansur em relação a mim, tá? Como se eu fosse o patinho feio. Porque tudo que era carga vinha para mim. Bom, aí eu, na minha imaturidade, desenvolvia então um pensamento ruim em relação ao Mansur e em relação ao papai. E eu, como se diz, eu culpava o papai da minha situação, tá? Depois eu resolvi isso aí, resolvi bem, tá? Eu acho que se não fosse a minha vida lá com o papai, naquele momento lá, eu não chegaria do ponto que eu cheguei. Do ponto de vista profissional, eu não fiquei rico, mas eu era muito considerado nos meus empregos, tá? Então, esse era o meu drama com o Mansur, tá? Mas eu admirava o Mansur, mas invejava, né? E esse caso, né, tá lá na Bíblia, Abel e Caim, né? Tem um filme também chamado, filme americano de 1955, eu acho, chamado Vidas Amargas, que narra alguma coisa parecida, tá? O ciúme e a disputa entre dois irmãos em relação ao pai. É isso aí, gente. Um grande abraço para todos. Obrigado pela audiência e pela paciência de me ouvir. Bom, agora eu vou falar da bicicleta. No Natal, dos meus 5 anos, papai me deu uma bicicleta. Eu não sei se os outros mais velhos, o Mansur, o Marcos, o Luiz, ganharam bicicleta também. Deve ter ganhado porque o Mansur também era meu companheiro de estrepulia de bicicleta lá. Nós andávamos de bicicleta pela cidade e a gente inventava qualquer posição, seja deitado em cima do selim do guidão, seja de costas, sentado no guidão. A gente fazia estrepulia lá no carro, tá? E eu ficava muito feliz com a bicicleta. Quem me ensinou a andar de bicicleta foi o Zé do Coelho. Ele morava ali do lado, morava ali no posto, né? Com a família dele lá. E a rua não era asfaltada, não tinha calçamento naquela época, era pó. E ele que me ensinou, tá? O Zé do Coelho tem uma história interessante dele, eu vou contar, já deve ter morrido provavelmente. Porque naquela época, anos 50, tirar a virgindade de uma moça era crime. Então, o caso ia para o delegado. E o delegado fazia, então, o casamento na cadeia. Sério, depois mudou, né? Não tem sentido isso. E apareceu uma moça lá do carro, lá de uma fazenda lá, não sei, não lembro bem quem era. E apareceu o caso dela lá porque ela foi desvirginada. Era uma mocinha, veio da roça, bobinha, alguém foi lá e tirou o selo. E o caso foi para o delegado. E o delegado então perguntou para ela quem que tinha sido o artista, né? Ela citou vários nomes, não teve um só, foram vários, uns 5 ou 6.
rapazes lá do carro. E esses rapazes ficaram tudo com medo, né? Aí o problema do delegado tinha que saber quem foi o primeiro, porque o problema era do desvirginamento, né? Aí o delegado então foi pesquisar com os bandidos lá. E o Zé do Coelho estava no meio. Aí o delegado perguntou: você, Zé, você que foi o primeiro? Não, doutor, não fui eu não tive nada com ela não. Eu agora estou até dando. Foi assim que ele saiu. Então a gente andava de bicicleta lá, a bicicleta para mim era um brinquedo, eu adorava a bicicleta, ganhei com 5 anos de idade. Eu sei que eu acho que quem me deu essa bicicleta foi o Jorge Jacó. Porque o papai não tinha renda, e bicicleta era um negócio caro naquela época, né? E o que eu notei é o seguinte: o papai deu o nome de Mansur para o primeiro filho, em função do pai dele, do Mansur Ferreira. Deu o nome de Jorge, homenageando o pai da Cici, Augusto, o pai de criação dele, que era Augusto Cunha. Tá? E todos os filhos do vovô, todos os nossos tios, tem Jorge no meio. É Paulo Jorge Jacó, Zé Jorge Jacó, Antônio Jorge Jacó. O nome Jorge está presente em todos. E não teve nenhum neto do Jorge Jacó com o nome dele. Eu fui o único. Então, eu acho que ele é que pagou essa minha bicicleta. Eu acho, não sei. Tá? Uma vez, o Zequinha estava comigo na bicicleta. O Zequinha era engraçado. O Zequinha saía comigo. A gente tinha uma identidade muito grande, assim, né? nas brincadeiras, nas andanças lá pelo carro. O Zequinha está sempre comigo. O Coró menos. O Coró tinha vida independente. O Coró fazia a estripulia dele longe de todo mundo, né? E o Luiz e o Marcos eu não lembro. Aí, eu me lembro que lá numa daquelas esquinas lá do carro, na rua ali de baixo, o pé do Zé Eduardo, que era menino, era pequeno, devia ter uns 4, 5 anos, talvez menos, não sei. O pé dele enganchou nas raias da roda traseira da bicicleta. E o dia estava escurecendo, a noite estava chegando, e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se deixava o Zé Eduardo aí, chamava o papai. Eu não sabia, eu tentando tirar, mas estava doendo e tal. Aí o Zequinha, a salvação, é que passou um bombeiro lá, eu não conhecia a gente, eu não lembro quem é. Aí eu falei com ele: aconteceu isso, ele viu, ele pegou, estava escuro já. Ele pegou, ele cerrou aquelas raias da bicicleta, ele cerrou a roda, né? E aí nós voltamos para casa e explicamos para o papai, né? Mas eu fiquei assim apavorado com esse acidente. Que não foi culpa minha, não foi culpa do Zé Eduardo, foi um acidente, né? Não sei de quem foi a culpa. Mas eu sei que a minha relação com a bicicleta era muito boa. Um abraço. Svegliatevi bambine, alle fascine messere a ride far rubator, e a tarda sera, madonne fiorentine, quanti ricordi vi desteranno i prati in fior.